que está conduzindo essa sessão de julgamento. A gente vai começar agora o seu interrogatório, que está sendo gravado. O interrogatório é dividido em duas partes. Na primeira parte, a qualificação, eu faço algumas perguntas gerais sobre você, que são de resposta obrigatória. Na segunda parte, sobre os fatos, você tem direito ao silêncio. Ok? Vamos começar. Qual é o seu nome completo? Brian Jovinski Ribas. Qual a sua data de nascimento? 18 de fevereiro de 1993. Qual o seu endereço? 7 de setembro, 98. Qual município? Rio Branco do Sul. Você é casado ou solteiro? Solteiro. Tem filhos? Não. Trabalha com o quê? Auxiliar administrativo. Você estudou até que série? Superior completo. Você tem algum problema grave de saúde? Não. Tem vício em álcool ou drogas? Não. Já tinha sido preso ou processado criminalmente antes? Não. Ok. Vou esclarecer aqui pelo que você está respondendo nesse processo. São 3 fatos do dia 22 de outubro de 2017, por volta das 10h36 da manhã, em via pública, na Avenida Crispim Furquim de Siqueira, 250, bairro Jardim Itaú, Itaperuçu. Você estaria conduzindo um veículo automotor Chevrolet Onix, placas AWK 8970, cor branca, sem habilitação para dirigir, gerando perigo de dano, pois ocasionou a colisão descrita no segundo fato. Então, esse fato 1 seria esse da direção sem habilitação, gerando perigo de dano. O fato 2 seria um homicídio, porque nessa data você teria assumido o risco de matar, conduzindo esse veículo Chevrolet Onix sem habilitação para dirigir, sem ter dormido e após ter ingerido bebida alcoólica durante a noite precedente, com a velocidade acima do permitido para a via nominada, atropelado as vítimas Simone Donato dos Santos e Sônia Maria Souza na faixa destinada a pedestres, causando as lesões descritas no laudo de necrópsia, que foram as causas eficientes de suas mortes. O terceiro fato, seria nessas mesmas circunstâncias, você teria deixado de prestar socorro às vítimas e deixado de solicitar o auxílio da autoridade pública para socorrê-las. Agora, sobre os fatos, você, como réu, tem direito ao silêncio, então, se não quiser responder às perguntas que lhe forem feitas, isso não pode ser levado em desconsideração ao senhor. Já deixo aqui também para os jurados que, se ele exercer o direito ao silêncio, isso não pode ser levado contra ele. Por outro lado, se você eventualmente confessar esses fatos e vier a ser condenado, tem direito a uma diminuição da pena pela atenuante da confissão espontânea. Então, agora é a hora que você pode se defender pessoalmente, se você quiser, apresentando sua versão dos fatos, justificativas, o que entender que seja necessário para a sua defesa. Então, eu vou perguntar agora se você vai responder as perguntas, se você vai ficar em silêncio ou se você vai exercer o direito parcial, respondendo apenas as perguntas da sua defensora e não do Ministério Público e dessa magistrada. Vou responder apenas da minha defesa. Então, com isso, passa a palavra à defesa. Obrigada, Excelência. Brian, tudo bem? Como defensora do senhor, eu também peço que o senhor responda os questionamentos dos senhores jurados, que são os juízes da causa na data de hoje. E digo para o senhor, seu Brian, que o interrogatório, ele também é composto de autodefesa. É o momento que o senhor tem aqui de trazer para os jurados o que aconteceu, em que circunstâncias aconteceu esse acidente e que os jurados também possam conhecer o senhor. Eu vou começar, Brian, pedindo para abrir um vídeo que foi juntado pela assistente de acusação, porque foi questionado quem é fulano, quem é Beltrano. Eu vou abrir o vídeo para que o senhor assista e me conte, ao término desse vídeo, se o senhor conhece alguma dessas pessoas. Pode reproduzir, por favor, para mim, Anderson? Então, você pode ir pausando para que ele consiga falar? Porque senão não vai conseguir responder todos. Excelência, eu vou pedir para que ele assista o vídeo e, ao final, eu vou questionar se ele conhece alguma dessas pessoas. Mas então deixa para o outro. Calma! Não, calma, gente. Ó, Excelência, eu tenho direito de fazer as perguntas. Sim, Excelência, eu vou passar o vídeo.
O interrogatório, todos nós sabemos que é um meio de defesa, foi questionado, inclusive a mãe do acusado, se ela conhecia algumas pessoas, dentre elas foi identificada, essa é a filha da vítima. Eu vou passar o vídeo para que ele assista e diga para nós ao final dessas pessoas que apareceram na imagem, quantas ele conhece. Sem ele conhecer o vídeo, ele não tem como responder. Não, mas já aparece, a primeira que para, ele vai respondendo. Não, ele pode passar direto, até Não, mesmo por não olha, passar. eu prefiro que pare e pergunte, por exemplo, nessa imagem, ele conhece essas Ok, pessoas? ok, então, vamos de forma pausada, como a senhora disse. Para ouvir melhor. Quer que eu volte do começo ou da Sim, doutora? do começo. Excelência, só uma questão, não sei até que ponto a doutora quer ir com o vídeo, mas lembrando que os familiares das vítimas pediram para que se passe alguma foto das vítimas no momento do acidente, seja avisado para a gente poder retirar a família. Então, Tá, nesse vídeo tem foto Tem. do dente? então eu posso A doutora pedir Andréia pra... vai passar o vídeo. Vou- vai passar o vídeo vou passar o completo. vídeo completo. Então avisar a família. Por que gentileza, vai passar se o puderem vídeo sair, dele. então, porque a doutora vai passar o vídeo da assistência à acusação. Tô fazendo nada, só tô aguardando. Isso, guardando sair, pode voltar. Às vezes deveria ter limite de defesa, né? Para a defesa não virar um ataque. Excelência, Doutora, posso me manifestar? Doutora Andréia, Só um minuto, doutora. Sim, só que o Ministério Público faz, deveria ter limites. Se tivesse limites, não tivesse trazido o vídeo. Uma vez que está dentro dos autos, a defesa tem direito de explorar. A defesa tem direito de explorar. Doutora, a Vamos doutora lá. está explorando. Excelência, por gentileza. Vocês mortes. trouxeram o vídeo? A doutora tá Eu não estou explorando. mortes. Se trata nesse plenário de mortes. Mortes e vidas. Quem juntou os Então vídeos foi. fui eu, não foi o Ministério Público. Uma vez que o Eu vídeo sou está nos advogada da autos, família, não foi o uma vez que o Ministério. vídeo está nos autos, a defesa tem direito de Pois explorar. explore, só Se que eu não não quero que quer... as famílias das vítimas assistam. Ok, perfeito, doutora. Então é Doutora esse. já deferiu. Já saiu, Vamos é isso aí, lá. tá bem pago. Vamos lá. Doutora Andréia, retome o interrogatório. por favor. Obrigada, excelência. Sim, obrigada. Pode parar. Qual a pergunta, Andréia? O senhor conhece essas mulheres? Não. Pode sim. Essa pessoa? Por gentileza, doutor. Não. Não? Então o senhor pode ir adiantando para não ficar se repetitivo. Vai parando, o senhor pergunta. Eu vou questionar se o senhor conhece alguém dessas pessoas. Não. Pode ir continuar olhando. Pode parar. Doutora Andréia, pergunta? Conhece? Não. Seguimos. Pode parar. Sim? Não. Conhece? Ok. Cada fotografia que for passando, para não ficar repetitivo, eu vou perguntar se o senhor conhece as pessoas. Você vai dizendo sim ou não. Não. Conhece? Não. Conhece? Não. Conhece? Não. Conhece? Não. Conhece? Não. O senhor viu alguma reportagem sobre o acidente? Chegou a ler? Esse é seu carro? É o carro da sua mãe? Sim. Ok. Esse é o local do acidente? Sim. Essa via é atrás aqui? Quando o senhor se aproximou dessas mulheres, o senhor verificou que elas estavam em óbito? Eu não me aproximei, mas eu vi que elas estavam em óbito pelo tamanho da pancada e deu pra ter noção que estava. Ok. Mas próximo dos corpos eu não cheguei, não. O senhor viu com essa pessoa? Não.
senhor consegue perceber, pode parar por gentileza, obrigada, o senhor consegue perceber que nessa imagem, a anterior havia uma pessoa aqui, o senhor reconhece como sendo a vítima do acidente? Eu preciso que o senhor fale, sim? Sim. Ok. Não é acidente, Brian. Termina dizendo, é crime. E aí, disso que o senhor está se defendendo. Tá. Obrigada. Brian, já lhe adiantei, seu interrogatório é seu meio de defesa. Oportunidade que os jurados também têm aqui de conhecer a sua história. De antemão, nós sabemos que 2 vidas se perderam. Nós precisamos apurar se o senhor teve a intenção de matar essas 2 mulheres ou não. Vou lhe perguntar da sua história de vida, Brian. O senhor nasceu onde? Nasci em Rio Branco do Sul. Sempre morou aqui? Sempre. Que colégio o senhor frequentou? Manuel Borges, SESI, Cenecista. Todos no município? Sim. Cresceu com pai e mãe? Então, meus pais se separaram com 7 anos, quando eu tinha 7 anos. 7 anos. Tinha convívio com seu pai? Tinha, sim. Ia com ele, qual a frequência que você ia com seu pai? Não, às vezes eu ia dormir na casa dele quando eu era mais novo, mas ele sempre foi presente, ele sempre ia lá em casa ver como eu tava, ou ligava. Seu pai hoje está aqui em plenário assistindo o teu júri? Tá, sim. Sua mãe, você ficou morando com a mãe na separação? Sim. Morava aqui em Brian? Só eu e ela, mas no terreno tem mais uma casa, né? Então mora meu tio e minha tia também. Seu tio e sua tia também. O senhor estudou, o 2º grau o senhor concluiu aqui em Rio Branco do Sul? Sim, no Manuel Borges. Isso. O senhor já teve passagem alguma vez pela polícia? Então, teve aquela questão da ameaça lá, mas que não foi... Eu tava junto, mas não era comigo. Que foi um amigo meu que discutiu com outro garoto por causa que ele tinha mexido com a namorada, alguma O coisa senhor assim. nunca foi denunciado? Não, eu não. Nunca foi processado? Não. Quando menor de idade, alguma vez respondeu algum procedimento? Não, nunca. Nunca? Tirava bom... Passou direto todos os anos, Brian? Sim, nunca reprovei. Nunca reprovou? Conselho de classe, chamar na escola, de ser algum aluno rebelde, alguma vez também precisou ir Não. na escola? Não? Não. A época do fato, quantos anos você tinha, Brian? 24. 24. O senhor estudava? Sim, fazia faculdade de gastronomia. Aonde? Na OPET. Na UPET? Namorava? Namorava. O senhor estava com 24 anos. Trabalhava? Não, na época não. Ficava com... A mãe que sustentava? Sim, aham. Você tinha carteira de motorista, Brian? Então, eu comecei o processo, mas no final a gente trancou, né? Por questão financeira. Mas já estava ao término. Já tinha feito praticamente completo. Brian, nós ouvimos aqui, não passa desapercebido por ninguém, que nós temos um depoimento seu dizendo que já estava aprendendo a dirigir um tempo anterior, né? Com quem o senhor começou a aprender a dirigir? Meu pai me ensinou a dirigir. A gente ia no interior, em algum terreno baldio, e daí ele me ensinou. Pode puxar o microfone para o senhor ficar mais confortável. Teu pai te ensinou? Sim. A dirigir. Aquele veículo Onix que nós vimos na imagem, era de quem? Da minha mãe. Da sua mãe? Sim. Você tinha o hábito de pegar aquele veículo? Não, só quando ela pedia mesmo. Em que circunstâncias ela pedia para você, Brian? Buscá-la na escola, ou às vezes ir no mercado, eu já fui com o carro também. Essas situações. Em casos extremos? Sim. Quem fazia uso diário desse veículo? Ela usava para trabalhar. No que a tua mãe trabalhava, Brian? Professora. Sua mãe permitiu o senhor sair com o carro naquele dia? Não, aquele dia ela não sabia que eu saía com o carro, não. O acidente foi num domingo, Brian? Sim. Foi num domingo. O
que aconteceu no sábado? Como foi seu dia no sábado? Então, no sábado eu fiquei com a minha namorada, minha antiga namorada, e daí eu tava passando, eu acho que eu tinha acabado de deixar ela em casa e encontrei o Luiz Guilherme na rua principal aqui de Rio Branco. O senhor fala, deixou em casa. O senhor estava de carro ou não? Estava a pé? Tava de carro. Quando você encontrou o Luiz Guilherme? Isso. Eu quero saber quando você deixou a tua namorada. Você estava a pé? Tava, isso. Estava a pé. O senhor jantou? Jantei. Jantou aonde? Em casa? O que o senhor comeu? Arroz, feijão. Lá em casa é sempre assim, arroz, feijão, alguma carne. Tua mãe estava em casa? Tava. Quem fez a janta? Ela? Ela? Que horário que o senhor jantou mais ou menos? Umas 9 horas, umas 9 horas. Depois da janta, a sua mãe fez uso de medicamento? Ela sempre fazia. Que tipo de medicamento que ela fazia? Antialérgico nós dois tomamos e ela toma às vezes também remédio para dormir, né? Ela toma remédio para dormir também. O senhor tomou algum medicamento aquela noite, não? Não. Eu tomo antialérgico só quando ataca a alergia mesmo. E aquele dia o senhor não estava atacado? Não. Aí o senhor encontra... Quem que o senhor encontrou, Luiz? Luiz Guilherme. Quem convidam para ir para casa da Sueli? Eu não lembro quem convidou quem, mas a gente subiu junto para lá. Subiram no carro do senhor? Sim, no Onix. O senhor que foi dirigindo? Sim. Que horário que vocês chegaram na casa da Sueli, mais ou menos? Entre as 11 e 11h30. O senhor, do sábado até as 11h30, o senhor tinha feito uso de algum tipo de bebida alcoólica? Não, nada. Nada? O senhor é acostumado a sair e beber? Não. Quem estava na casa da Sueli? Então, tava o Luiz Gustavo, né, que é o Polenta, e mais uns conhecidos dela. Quantas pessoas aproximadamente estavam lá? Menos de 10. Menos de 10. Conhecia todos? Não. De vista, acho que todos, mas conhecer assim, não. Proximidade, não? Proximidade, não. Os senhores chegaram lá na Sueli, tinha uma musiquinha? Tinha. Tava alto o som? Não. Não? Não. Vocês chegaram lá para fazer o quê? A troco do que o senhor foi lá na casa da Sueli? Para socializar, encontrar os amigos e conversar, e é isso. Por que o senhor não levou a tua namorada? O senhor namorava. Por que ela não quis ir junto? O que aconteceu? É que já estava no horário dela ficar em casa e eu nem contei para ela que eu fui para lá, na verdade. Entendi. Chegando lá, o senhor fez uso de bebida alcoólica? Sim. Que tipo de bebida o senhor fez uso? Tomei umas 2 cervejas e tava tendo caipirinha também. E eu dei uma bicadinha na caipira, mas... Chegou a pegar o copo de caipira e ingerir inteiro? Não, não. Como que funcionava a situação da caipira lá? Quem fazia essas caipiras? Tinha uma caixa térmica que ficava os gelos lá no canto, aí ia alguém lá e fazia. Mas eu não fiz em nenhum momento. Não fez? Não. Quando o senhor fala que pegou e deu uma bicada, como que é dar uma bicada? O copo fica ali, passa para a mão de todo mundo? Como que funcionou? Tinha a bancada ali, os copos ficavam ali ou passando de um para o outro. E o senhor deu uma bicada na caipira? Sim. O senhor comeu alguma coisa na casa da Sueli? À noite, não. Só a janta que o senhor tinha Só jantei em casa, isso. Que horário que o senhor foi dormir na casa da Sueli? Olha, exatamente eu não sei, mas era entre 3h30, alguma coisa assim. O senhor foi dormir embriagado? Não. Tava tonto? Não. O que o senhor vai dormir? O senhor cansou? O que aconteceu que o senhor vai dormir? Não, porque já estava no fim da festa já, né? Então, dali 2 horas já ia começar a amanhecer, então todo mundo... Eu já estava cansado, peguei e fui dormir, fui deitar. Foi deitar. Quando o senhor deita onde? No sofá acho que era da sala de dentro. Da sala de dentro? Alguém deita no sofá com o senhor? O Luiz Guilherme deitou no sofá também, e eu acho que tinha mais alguém deitado junto também. E lá o senhor dormiu ou cochilou? Não, eu dormi. Certeza absoluta, Sim. Não deu aquela cochilada? Não, eu dormi. Dormiu até que horário? Até o horário que o Luiz Guilherme me acorda, né? Que horas que o Luiz Guilherme te acorda? Antes das 9. Era antes das 9. Quando ele acorda, o senhor prontamente desperta e já levanta ou dá aquela espreguiçada e pensa, putz, vou levantar? Não, dei espreguiçada e fui no banheiro. Lavei o rosto.
E aí o que acontece? Vocês tomam um café? Daí tinha alguns pães e umas frutas que eu lembro em cima da mesa. Aí a gente come, daí o Lico já tinha que voltar rápido, então já vim logo para trazer. Quem fez o café? O senhor sabe quem tinha feito o café? O café estava na mesa? Tava. Quando o senhor acorda, fora o Luiz Guilherme, tinha mais alguém acordado? Já não? Não lembro. O senhor come pão? Como? Pão com o quê? Margarina. Margarina? Maionese. Tudo. Saindo, você toma um café e o Luiz Guilherme quer vir embora? Sim, ele tinha alguma coisa com a família dele. O senhor entra no carro e traz o Guilherme embora. Luiz Guilherme. Isso, aham. Combina com a Suelen de voltar e ensinar ela a fazer uma picanha diferenciada? Sim, eu falei que eu já tinha uma carne guardada na geladeira, que eu ia passar lá em casa, ia pegar e a gente ia assar. Combinou isso com ela? Sim. Quando o senhor que o senhor vem para trazer o Luiz Guilherme, o senhor volta na casa, certo? Sim. Ali a informação para nós, até o senhor me corrija se eu estiver errado, sua mãe falou que tem 2 casas no terreno. A casa dos senhores é a do fundo. Isso. A casa da frente é de parentes do senhor. Isso. Sua avó também morava lá? Não. Seus tios? Meus tios, sim. Casa dos teus tios, freezer, geladeira. O senhor pega essa carne na geladeira dos seus tios? Não, peguei na geladeira de trás. De trás? É. Não entra na tua casa? Não, tem uma geladeira na garagem. Na garagem de vocês. É uma área de confraternização também? Sim, tem uma cozinha na garagem. Sua mãe não te vê entrando na casa? Não, minha mãe não me viu, não. Aí o senhor volta para casa da Suelen? Isso. Alguma interferência nesse caminho, não? Alguma intercorrência? Não. Quando o senhor volta para lá, o que acontece? Vocês assam essa carne? Sim, eu mesmo assei a carne, estava ensinando a Suelen a cortar, a gente come, aí pedem... Só nesse intervalo, quando vocês estão assando carne, aqui nos autos, informação que um outro rapaz saiu comprar cerveja. A minha pergunta é clara para o senhor. Quando o senhor assa a carne que o senhor come, o senhor ingere bebida alcoólica novamente? Não, tinha acabado de acordar. Não bebeu? Não. Quando o senhor vem no primeiro trazer o Lico, que o senhor chama, né, que é o Luiz Guilherme, o senhor está sóbrio, o senhor está ciente do que está acontecendo, ou o senhor está embriagado? Eu tô ciente, até porque eu tava com uma faca cortando carne, né, então... E o senhor não chegou a deitar no sofá bêbado, bebi todas, estou inconsciente aqui e vou dormir aqui? Não, eu deitei para descansar mesmo. Quando o senhor corta essa carne que se alimenta, o senhor sai novamente e vem com destino a Rio Branco, certo? O senhor corta a carne, come a carne e sai. Sim. Sai com quem dentro do carro dessa vez? Luiz Gustavo. Com o Luiz Gustavo. Vocês estão vindo pela rua da Votorantim, por trás? Aonde acontece o acidente? A gente saiu para comprar cigarro naquela hora. Eu não lembro onde que a gente comprou. Chegou a comprar o cigarro? Cheguei a comprar o cigarro. Em que momento que o senhor atropela as vítimas? Na hora que eu tô voltando para casa da Suelen, porque daí a minha mãe tinha mandado mensagem, né? Então daí eu já ia voltar na casa da Suelen e já ia voltar para entregar o carro para ela. A tua mãe manda mensagem, pede para o senhor vir rápido para casa, e o senhor está voltando para casa da Suelen? Sim. O senhor passa pela linha do trem? Sim. Que velocidade o senhor estava ali, mais ou menos? O senhor se lembra da velocidade? Não lembro. Nós temos um laudo aqui, até que foi objeto para eu estudar a língua portuguesa, que ele fala mínimo 79 km por hora. O perito traz a velocidade mínima e depois ele vai diminuindo a velocidade até o impacto com as vítimas. Eu pergunto para o senhor lembra? O senhor estava ali a 100 por hora, 120 por hora, naquele momento na direção? Não, até porque se eu tivesse nessa velocidade, eu estava sem cinto, eu acho que nem eu estava aqui hoje, então. Quando o senhor bate na linha do trem? Sim, eu me perco na linha do trem. O senhor se perde na linha do trem? Isso. Quando o senhor bate na linha do trem, o que acontece com o veículo? Eu perco a direção do carro, bato no poste na calçada direita e daí eu não tenho só tenho lembrança da batida assim do meu corpo batendo no carro. O senhor tem lembrança do corpo? O senhor também perde a consciência por alguns minutos? Sim.
Quando o senhor recupera a consciência, o senhor está dentro do carro? Tô dentro do carro. O senhor sai do carro? Sim. Quando o senhor sai do carro, o teu amigo está dentro do carro? Eu abro a porta de trás e ele tá desacordado. O senhor balança para ele levantar? Eu tentei mexer nele e ele não acordou. Ele não acordou? Não. O que o senhor faz aí? Daí eu peguei e fui pra rua. Daí nesse momento é o que eu via os corpos das vítimas. E na hora que eu vi, eu já tive a sensação de que elas estavam mortas. E ali eu me desesperei. Brian, quando vocês... Porque o carro cai praticamente numa vala. Né? Quando o senhor abre a porta, o senhor tem que subir o morrinho para ir na rodovia? Isso. E aí que o senhor se depara com o corpo das duas mulheres. Sim, e daí já tinha algumas pessoas ali. O senhor ouviu? O senhor não ouviu porque o senhor Elias pediu para falar, se apresenta o senhor. Nós temos a informação do seu Elias que disse que estava caminhando atrás das vítimas, aí ele atravessa a rua para o outro lado e ele diz que escuta um motor forte do carro roncando. O senhor estava em aceleração, acelerando para andar rápido? Não. Quando bate na linha do trem, o senhor tenta segurar o carro? Tenta frear? Sim. O senhor já não tem mais o controle? Só que eu não tinha mais o controle. Sim. Tinha chovido na noite anterior? Sim. No dia, pela manhã, estava nublado? Sim. Quando o senhor lembra do senhor tentando pisar no freio? Ou foi rápido, Brian? O senhor pisa no freio quando... Então, a hora que eu perco a direção, que eu perco o volante, eu tento pisar no freio. Mas aí eu já perdi a consciência, já não... Daí o senhor não lembra? Só lembro de estar dentro do buraco lá. Só dentro do buraco. Quando o senhor vê o buraco, o senhor vê o teu carro, tem uma poça de água em volta do teu carro? Tinha, sim. Tinha. O senhor sobe e vê os corpos caídos. Um longe do outro? Sim. Nós ouvimos o senhor Elias que ele disse que o senhor colocou na cabeça e falou, meu Deus, meu Deus. E ele teria dito, olha o que você fez. O senhor lembra de ter levado a mão na cabeça e dito, meu Deus, o que aconteceu? Qual foi a sensação quando você vê que você perde o volante? Você não tinha CNH. Ainda que você estivesse dirigindo, o senhor não tinha CNH, certo? Certo. O senhor sabia que para dirigir precisava ter a CNH. O senhor pega o carro, se perde na linha do trem e vê duas pessoas caídas, extremamente lesionadas pelo impacto. Pelo impacto e também, né, nós vemos ali que uma delas chega a abrir a cabeça. Sim. O senhor leva a mão e diz, meu Deus, o que passou na cabeça do senhor naquela hora? Qual a sensação que o senhor teve? Por o senhor dizer, meu Deus, meu Deus. É desespero que bate na hora. A gente nunca se imagina numa situação dessa. Eu não saí de casa para matar ninguém. E na hora eu me desesperei. E algumas pessoas começaram a me xingar. O senhor Elias nos contou que não tinha ninguém ali xingando o senhor. Tinha. Inclusive o que ele conta para nós, né? Que ele vê o acidente, observa o acidente, vê que as pessoas estão em óbito, chama um vizinho, ajuda. O vizinho não vem, ele não sabe se veio ou não, e ele continua a caminhada. E ele continua andando. E depois ele volta, já está cheio de pessoas ao redor. O senhor lembra o que as pessoas falavam para o senhor? Por que o senhor não ficou ali, Brian, no local do acidente? É essa questão que se pergunta. Por que o senhor não ficou ali? Meu medo de ser linchado. O senhor tinha medo real? Existia as pessoas te ameaçando? Sim. Sua mãe nos contou que a camisa do senhor estava rasgada. Quem puxou a camisa do senhor? Sabe se foi na hora do acidente ou alguém puxou? Eu não lembro. Na verdade, eu não lembro. Mas eu cheguei todo rasgado em casa. Chegou todo rasgado. Chegando em casa, você conta para sua mãe que as mulheres estavam mortas. Sim. Você perguntou do teu amigo? Porque o senhor falou para nós. Eu balancei, ele estava dormindo, estava desmaiado. Você viu que ele levantou e depois saiu andando? Não, eu não vi. Não chegou a ver? Não, não vi. Desde a hora que eu saí de lá, ele estava desacordado. Eu só fui saber que ele estava bem depois. Quanto tempo depois? Foi no mesmo dia.
Mas não sei quanto tempo depois. Não sabe quantas horas depois. Mas era o senhor que estava dirigindo aquele veículo. Era eu. O senhor confessa que estava dirigindo e que não tinha CNH. Sim. Certo? O senhor conta para nós aqui, seu Brian, até a sua mãe conta, que na residência o senhor chegou desesperado e ela não acreditou. Porque o senhor no momento é muito intenso, ela acreditou que não fosse verdade. E o senhor já chega dizendo, matei 2 mulheres. Alguém da sua família vai até o local do acidente para prestar algum tipo de auxílio? O meu padrinho, né? Que eles tinham mercado lá perto. E qual era? O que o teu padrinho fala para vocês? Venham aqui, saiam porque a população está revoltada, o que está acontecendo? Eu não tive contato com ninguém, era tudo minha mãe, alguém que... Porque o meu celular foi perdido no acidente. Então eu não tive contato com ninguém. O senhor entrou em choque, seu Brian? Sim. Seu Brian, depois desse fato, o senhor sai da cidade de Rio Branco com a sua mãe? Sim. Sim? Uhum. Por que vocês saem da cidade? Porque estavam dizendo que estavam querendo me matar e muita ameaça. Tanto que depois do ocorrido nas redes sociais eu tive muita ameaça. O senhor teve ameaça? E o senhor desativou a rede social daí? Desativei. Essas ameaças, alguma vez ela dava cara, tipo, identificação? Ou era ameaça por terceiros, ameaça velada? Como que eram essas ameaças? Por terceiros. Dizia que era pessoas próximas à família que queriam o meu mal agora e queriam me pegar, alguma coisa assim. Aí o senhor sai da cidade? Saí da cidade. Passado quantos dias depois o senhor se apresenta? 4 dias ou 5. Quando o senhor vem para a delegacia, o senhor já saberia que viria e ficaria preso? Sabia. Mesmo assim, o senhor diz, vou lá e vou assumir minha responsabilidade. Sim. Brian, eu estudei teu processo e eu verifiquei que ali foi o senhor mesmo que traz a informação que o senhor teria ingerido bebida alcoólica na noite anterior. Sim. O senhor fala isso para o delegado de polícia? Sim. O senhor não falta com a verdade para ele? Não. Posteriormente, Brian, quando o senhor vem, o senhor já diz, olha, eu vou ficar preso e vou cumprir com a minha responsabilidade. Certo? O senhor permanece quanto tempo preso? Oi? Quanto tempo o senhor fica preso, Brian? Fiquei 3 meses. 3 meses preso. Brian, antes o senhor fazia gastronomia, certo? Evidente que nós não temos condição de comparar, aqui não se trata de valores, de quem ganha, de quem perde, porque aqui todo mundo já perdeu. Né? Entramos aqui, perdemos. Pergunto para o senhor. Há uma diferença, as vítimas não estão mais entre nós. O senhor foi submetido a tratamento psicológico em razão desse acidente. Sim ou não, Brian? Sim. O senhor trancou a faculdade, certo? Sim. O senhor retomou seus estudos quanto tempo depois do acidente? Foi só na pandemia. Acidente 2017, auge da pandemia, 2021, Então, demorou 2 anos, eu acho, né? 2 anos para você conseguir retomar. E com uso de medicamento. Com uso de medicamento. O senhor foi indiferente à dor da família que padece até hoje por perder as mulheres? Não. Por que o senhor próprio não procurou ninguém da família e falou, olha, estou aqui, eu quero ajudar, eu estou disponível? Por que aconteceu que você não procurou? A minha madrasta foi 2 vezes atrás deles e eles não aceitaram Dá ajuda. o nome da madrasta pra gente. Minha madrasta Michele, que está aqui hoje. Ela foi 2 vezes. E qual foi? E com quem ela falou e qual foi a resposta? Não querem nada que venha do Brian. Nada que venha no Brian. Brian, depois você volta para a faculdade, conclui seu curso. O senhor estava trabalhando de entregador? Tava, sim. O senhor bebia no seu trabalho? Não. Depois desse fato, o senhor fez uso de algum tipo de bebida alcoólica? Não. Não? O senhor conseguiu terminar a carteira de habilitação? Consegui, sim. Quanto tempo depois? Faz 1 ano que eu tô com a minha carteira, eu acho. Então o senhor levou um período... 1 ano e meio. 1 ano e... Faz um ano e meio que eu tô com a minha carteira. Então o senhor demorou para voltar a dirigir? Sim. Hoje o senhor dirige? Sim. O senhor, seu Brian, naquela noite, o senhor, quando dormiu, levantou, tomou café, em algum momento o senhor pensou,
Vou pegar o carro. Primeiro, estava bêbado quando entrou dentro do carro? Não. Tinha dormido? Tinha sim. Estava com sono? Não. O senhor em algum momento entrou dentro desse carro e pensou na tua mente, vou entrar aqui dentro, vou dirigir, se eu matar alguém, matei, se eu mesmo me suicidar, tá tudo certo? O senhor pensou nisso? Não, isso acabou com a minha família, acabou com a minha vida. Todo mundo que é próximo de mim sabe que a melhor parte do Brian morreu naquele dia também. Eu nunca quis fazer mal pra ninguém. Brian, e ainda que o senhor falasse, eu saí e nunca quis fazer mal pra ninguém, algum momento na sua cabeça projetou a ideia de acontecer esse acidente com o senhor? Nunca, jamais. O fato, Brian, que está aqui levado em questão também, que nós temos aqui 2 famílias enlutadas e o questionamento que se faz. Você pode abraçar a sua mãe, você pode abraçar a sua família e vice-versa, e eles não podem abraçar mais o ente querido. Então, assim, nós temos que sopesar isso e tentar buscar o máximo que se puder, né? A pergunta que eu faço para o senhor, Brian, você é a mesma pessoa antes e depois do homicídio? Não. Eu não... Tem muita coisa que eu não consigo fazer. Lugares com bastante pessoas eu começo a suar, me sentir mal. Quando eu vim morar para Curitiba, eu tomava os remédios, ia trabalhar. Teve dia que eu estava indo de a pé para o trabalho, eu chamava Uber porque não aguentava ficar na rua com medo, sensação de perseguição. Aquela manhã daquele acidente que se coloca ali, não é acidente, é crime. Se coloca ali, é crime. Eu pergunto para o senhor queria, em algum momento, desejou, imaginou, quis matar aquelas mulheres? Não, nunca. Pela magnitude do acidente, o senhor poderia também ser alvo e estar morto? Sim. Brian, passado esse período, o senhor já nos contou que não é mais a mesma pessoa. O senhor consegue dormir em paz? Não, acordo várias vezes no meio da noite, pesadelos. Tem vários dias que eu não quero nem... Que quando eu acordo eu não quero levantar da cama, porque meus sonhos são melhores que minha vida de hoje. O senhor, Brian, nessa situação, esta culpa te persegue dia e noite? Todos os dias. O senhor consegue viver livremente e apagar o que aconteceu? Não. Por qual razão, Brian? Que é muito... Porque eu vejo o sofrimento deles. A minha família sofre muito, mas eu sei que o sofrimento deles é muito maior. E eu me coloco no lugar deles, até porque pouco tempo antes do meu acidente eu vi meu irmão enforcado, né? Então eu sei o que é perder alguém próximo. Seu irmão se enforcou? Se enforcou. Aquela noite, Brian, que o senhor foi dormir por volta de 3 e pouco da manhã até as 8 e pouco, o senhor dormiu. Que o senhor tomou aquele café, que comeu aquele pão com manteiga. Até aí o senhor só queria chegar aqui, normal, pegar o cigarro e voltar. Só queria ter voltado para casa sem fazer mal para ninguém. O senhor nunca desejou o mal dessas mulheres? Não, nem para o inimigo, quanto mais para quem eu não conheço. Se tem algo a dizer, Brian, algo mais que o senhor queira dizer? Queria pedir perdão para a família, para todo mundo que só sofreu e ainda sofre, mas que vocês sabem que eu nunca tive a intenção. Eu tô aqui para pagar pelo meu crime, mas eu nunca tive a intenção de fazer mal para nenhum de vocês. Brian, hoje aqui no julgamento, a acusação sustenta um dolo eventual. O que é um dolo eventual? Que você assume o risco, né? Dolo é conhecimento e vontade, são os elementos do dolo. Conhecimento e vontade. O senhor tinha vontade de matar as pessoas? Não. O senhor preveu, conseguiu imaginar que esse fato poderia acontecer? Não, nunca. Doutor, eu vou pedir por respeito.
Doutor, por favor, eu vou pedir, por favor, deixa eu questionar. Não, doutor, deixa eu continuar. Dolo eventual, conhecimento e vontade, não se tem como matar o que não se queria. Doutora, por gentileza. Não, por gentileza, deixa eu concluir. Doutora, essa questão vai ser com certeza bem explanada nos debates. A doutora repasse adiante nas perguntas. Obrigada, excelência. Vamos voltar aqui, tá? O que ocorre, senhores jurados? Tem que ouvir a verdade, doutora, só isso. E eu vou pedir para que conste, doutora, meu direito a garantir a ampla defesa dele aqui, porque fica insustentável. Nós vamos chegar lá. Vamos voltar aqui. Dolo direto. Estão dizendo aqui, dolo direto, consciência e vontade. Dolo eventual, assumir o risco, prever o resultado, olhar de antemão e dizer, eu vou entrar nesse carro, eu consigo imaginar o resultado, e se acontecer, tudo bem. Não tem problema nenhum, eu assumo esse risco. O senhor assumiu isso? Assumiu isso? O senhor assumiu? Assumiu? Não. Não? O senhor não assumiu? Não. Senhor Brian, posteriormente a esse fato, eu quero que o senhor nos diga aqui, tanto para os jurados, como para os familiares da vítima, qual a sensação que o senhor tem hoje aqui nesse plenário, como que o senhor se sente, o que o senhor traz dentro do seu coração. Como eu falei, a melhor parte do Brian morreu também naquele dia. Não é fácil acordar todos os dias e olhar o sofrimento da minha mãe, da minha família. Acabou com a minha vida aquele dia também. Eu não tive, que nem eu tenho momentos de alegria claro, eu posso abraçar minha mãe, eu posso abraçar meu pai, eu tenho momentos alegres, mas eu nunca mais fui feliz. O senhor é alheio à dor da família? Não, claro que não, eu sempre penso neles, sempre rezo por eles. Reza pela família inteira deles. Pelas vítimas também? Sim. Só isso. Obrigada. Devolvo. Então, com isso... Tá. Os jurados, né? Os jurados têm alguma pergunta a fazer? Não? Então, tá bom. Então, com isso, está encerrado o interrogatório. Nós vamos passar, então, para a instrução, que é os debates, primeiro o Ministério Público, depois a defesa. Vocês querem um intervalinho, uns 5 minutos? Que tinham controle da situação e acreditavam que a catástrofe não aconteceria. O que acontece é que a tragédia já alcançou a vida das vítimas, diretas e indiretas, a família, a sociedade. Em geral, esses acusados têm característica sintomática, refletem na face a certeza da impunidade. Vai ser punido por pouco, homicídio culposo, é isso que eles refletem. E quando levados a júri, tentam passar uma suposta bondade, exalando arrependimento, mas não pela via que deveria ser adequada. Ele deveria ter buscado arrependimento ali na hora, naquele momento, mas não, ele só se demonstra de arrependimento porque ele está no banco dos réus, com risco de ser condenado. Sabe o que na verdade eles querem? Eles querem apenas uma autorização para matar, um sinal verde dos jurados pela impunidade. E eu digo para os senhores, acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelha. São coitadinhos, se demonstram que são ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Na hora que precisava, ele correu. Agora está como ovelha, mas lá naquele momento ele fugiu. Não foi coitado. É isso, quer demonstrar que é o coitado, mas por dentro só pensou em si, só pensou em se livrar de uma responsabilidade. Não caiam nessa, pelo amor de Deus. Saibam da responsabilidade que nós temos perante a sociedade, não só perante os familiares da vítima. Esses estão sofrendo e vão sofrer internamente, mas nós temos que passar para a sociedade toda que está assistindo que esse tipo de conduta merece uma responsabilização adequada, que é o homicídio nos olhos de Deus. Por favor, essa é o que eu peço. Não sigam na linha da defesa. Vejam, lembrem das memórias das vítimas, que eu não vou mostrar aqui,
E o acusado passou por várias vezes ali pela linha do tempo, aquele dia. Ele conhecia o local, ele sabia de tudo. Eu estou indo falar rápido por causa do tempo, mas essa é a verdade. Ele foi lá várias vezes, ele saiu de manhã várias vezes. Ele estava embriagado, ele estava acelerando o carro, ele assumiu o risco e é isso que ele fez. Não tem nada que esconda. Vamos dar a punição adequada. A família precisa disso. Saber de fato que aquele indivíduo vai pagar e eu vou acompanhar para que ele cumpra essa pena até o final. E não que seja mais um caso, mais um crime prescrito e postergue até o final. Doutora, nós estamos tranquilos, temos certeza que no dia de hoje os senhores poderão voltar em casa com a sensação de dever cumprido e o conforto no coração de cada um dos senhores. Muito obrigada, senhor jurado. É isso então, senhor jurado, sei que é extenso, é cansativo, mas eu mesmo não ia deixar de falar todo o tempo, porque é essa dor, né? Que os familiares sentem, eu sinto, os senhores vão sentir, os senhores vão chegar em casa e viver essa situação, fechar os olhos e às vezes aí sim tem um pesadelo pensando que é um filho, uma mãe, uma avó. Mas ao final disso, tenho certeza que nós vamos sentar todos juntos e nos abraçarmos com a justiça feita, que é a condenação do acusado. Alguns lugares que ganharam, alguma coisa? Não? Se os senhores puderem ler a denúncia, é na página 2. Brevemente, para vocês entenderem se a situação não é igual. Situação esta aqui até mais grave. Movimento? Tá, movimento 378.2, tá? Se os senhores assistirem aqui, quer ver? Lerem. Se os senhores, exatamente. Leia o movimento 378.2, visto e relatado. Deixa eu ver se os senhores estão na mesma situação, fato 1 e fato 2. Brevemente, para os senhores verem. É isso aqui que estão dizendo. Fato 1 e fato 2, seu José. Estão dizendo para os senhores que a defesa traz uma manta para se cobrir pela metade e traz tudo pela metade. Fato idêntico. Tribunal de Justiça do Paraná. Excelência, me garanta a palavra. Doutora, eu tô com a palavra. Se não é diferente, eu tô dizendo que é diferente, ó. A doutora, é uma questão sobre um documento dos autos, por isso autorizo que ele pergunte e a doutora responda. Onde consta que ele se Não, tá contando no tempo, doutora. Aonde está aquele... Isso, eu falei que era diferente. Falei que esse era mais grave. Aqui ele não se evadiu do local. local. Não se evadiu porque foi preso na hora. Não se evadiu do local. Não se evadiu, doutora. Deixa eu ver o seguinte. Seu réu fugiu. Garante a palavra que eu vou embora. O réu fugiu. A senhora está dando o meu tempo para me esperar por me Então deixa eu falar então, doutora. Se quer que eu decida, deixa eu falar. Foi questionada a questão do documento que está trazido e daí o Ministério Público trouxe uma diferença. A doutora tem a palavra, mas o tempo para discutir documentos não vai ser descontado, doutora. Não vai ser adicionado. Eu não vou discutir com o MP. Então pode continuar a sua argumentação. Obrigada. Senhores, leem aqui. O que está se dizendo é exatamente idêntico, só que essa pessoa foi presa no local. A embriaguez ao volante é igual, o homicídio é igual, a pessoa sem CNH é igual. É isso que eu estou dizendo para os senhores. É isso que eu estou lhe dizendo para os senhores. A situação aqui é igual, a única diferença é que o Paulo foi preso. Alta velocidade. E aqui se traz um pouco mais. Aqui tem o teste de autonomia. Aqui nós temos o teste de embriaguez. Senhores, prosseguimos, porque eu vou pedir para os senhores. Eu preciso... Doutor André, agora ele pediu uma parte, concedendo uma parte. Pode parar ali o relógio, por favor? 3 minutos daí. 56 estava parado lá. Diferente porque, além desse caso aqui, ter se evadido, não ter se evadido o local como seu cliente se evadiu, consta aqui, não consta o local que foi atingido as vítimas, na calçada, não estava na velocidade, a velocidade que não está indicada também. Então nós estamos falando de situações distintas: velocidade, a evasão do local. E não está constando também que ele teria pernoitado em festa. Então nós estamos falando 3 situações diferentes. A senhora está falando que é igual. Eu estou citando as 3 diferenças. Eu gostaria que a senhora falasse onde é que estão os 3 pontos que eu estou questionando agora. Vou me responder. Encerrado a parte? A parte. Pode ir. Então tá bom. Então agora... Posso seguir? Pode seguir. Já está contando o tempo com o 1 minuto a mais. O que eu estou dizendo para os senhores... 57, então. Embriaguez ao volante.
Pode seguir. Sem CNH, morte. Só uma pausa. Só um pouquinho, doutora Andréia, porque a gente está terminando ali, ela está colocando ali de novo o tempo. Posso prosseguir? Só um minutinho. Pode continuar. Embriaguez ao volante, acidente, homicídio, teste de embriaguez, está aqui para os senhores, agindo também com dolo eventual, está aqui, é isso que está, você está dizendo que eu não li até o final, Não leu. aqui está a prova para os senhores. E digo mais para os senhores, eu vi outra situação, e saí daqui exatamente por respeito a vocês, para não ficar nessa discussão, discutindo para lá e para cá. Eu vou dizer para os senhores, sim, aqui nós temos uma grande diferença, uma diferença bem grande, senhores. Eu não estava lá, não tenho o dom do eu de adivinhar o que aconteceu, do eu saber o que aconteceu, do eu isso, do eu aquilo, pelo contrário. Somos seres humanos e somos falíveis, cada um com a sua verdade. E quando eu trouxe para os senhores o parecer do delegado de polícia, reitero na íntegra e vou dizer para os senhores por qual razão. Por qual razão? A titularidade é do Ministério Público para poder acusar. É do Ministério Público, mas o delegado fez um relatório. E o laudo de local do crime também não traz que é homicídio. O laudo de local do crime traz o que ele visualizou. O que o perito viu é o que o perito tem que descrever. É isso que o perito trouxe. E quando se diz aqui que eu ouço atentamente o que se fala, e pode ter uma certeza absoluta, em momento algum a defesa foi indiferente. A defesa disse, senhores, com o acidente, com o impacto, essas mulheres perderam a vida de forma imediata. Na hora, pergunto para os senhores, a perca da consciência foi na hora. Quando a senhora está dormindo, senhora Priscila, você está consciente, excelência, por gentileza, assim fica difícil. Por favor, doutora, assim... Doutora, esse é o argumento, sim. Se sobre a perda de consciência, se está nos autos ou não, indicar onde que está. Senão não pode ser usado. Ok. Senhores jurados, o impacto foi gigante. A mulher foi jogada, arremessada. Eu pergunto para os senhores, quando os senhores dormem, foi nesse sentido que eu falei. Não é que acabou. Para quem morreu, a vida acabou sim. Para quem ficou, a dor está ali. Acabou a dor dessas pessoas. Ela morreu no impacto ou na queda, doutora? Doutora, eu vou pedir pela última vez, senão eu vou me embora. Eu não tenho condição de trabalhar aqui. Eu vou abandonar o plenário por falta de condição de trabalhar. Eu não interrompi, eu vou falando com excelência. Doutora, com vossa educação. Só deixa eu concluir. Não. Deixa eu concluir, depois eu vou decidir. Excelência. Meu tempo está correndo. Sim. Eu não estou podendo trabalhar. Eu saí aqui para poder falar, para poder ali fazer a minha... deixar eles trabalhar em paz. Aqui eu não estou podendo trabalhar. Toda hora eu estou sendo interrompida. A defesa está nitidamente sendo prejudicada na réplica. E eu vou dizer para a senhora, na tréplica, e se eu continuar sem trabalhar, eu vou pegar as minhas coisas e me vou embora, porque eu não sou obrigada, meu cliente não é obrigado a não poder fazer um trabalho, a fazer uma defesa, todo momento... Doutora, ok, doutora, agora eu vou deliberar, doutora Andréia, as manifestações longas que a doutora faz sobre isso, vocês estão perdendo tempo, a doutora tem ciência disso. Mas eu vou pedir agora para o Ministério Público também não interromper, também principalmente em respeito aos jurados, para que estão aqui desde manhã, só que a doutora, só um pouquinho, só que a doutora Andréia tem que também se limitar aos elementos dos autos, se falar, por exemplo, perder a consciência, ela tem que sempre se limitar aos autos, por favor. Doutora, eu vou conseguir... Deixa eu... Então, só um pouquinho, então pausa lá. Pode pausar, por favor? Só, tá, pausando no 53:20. Pode guardar minhas coisas. Não, doutora Andréia, não, eu estou... fazer, doutora, que a senhora achar melhor. E eu vou dizer para a senhora, a defesa aqui é plena, é plenitude. Sim. Eu não sou limitada em nenhum tipo de situação, eu não sou limitada, eu não vou ser tosada na defesa do meu cliente, porque a defesa aqui é ampla. Quem encontra restrição no plenário do júri é o Ministério Público. Se a senhora, como magistrada, não me permite, entende que todo momento eu tenho que parar para dar uma parte ao Ministério Público e me diz o limite que a defesa tem que trabalhar, eu vou submeter essa questão ao tribunal, vou retirar os meus pertences
e irei para casa. Não há condição de trabalhar. Doutora Andréia, vou falar agora. Agora, esse momento está parado, o tempo, vai já retomar. Eu peço ao Ministério Público que evite de interromper a defesa. Vamos restringir aos apartes legais, que com tempo, para que esse júri possa se finalizar da melhor maneira possível. Doutor, pode se manifestar de maneira breve, por favor, para eu deliberar. Porque assim, doutora, é questão jurídica. Está previsto, tem previsão... Uma parte, sim. Vai ser só os apartes formais. Então, e eu estou fazendo a parte porque a doutora incessantemente falou da questão da vítima ter morrido imediatamente. Porém, não consta nos autos o momento em que a vítima morreu. Porque do impacto até a queda, traumatismo craniano que a vítima bom, doutor, só um minuto. doutor, pode ser uma parte ou não? Pra gente fazer a parte legal. Então tá, contando o tempo da parte. Sim, sim, exato. Então tá. Retomando. A doutora está incessantemente falando que a vítima perdeu a consciência na hora, imediatamente. Doutora Andréia, está agora na parte. Você já vai ter a palavra de novo. Doutora, eu estou garantindo aqui a plena defesa e o respeito pelo trabalho da doutora, como sempre tive. Peço que o Ministério Público vai terminar a manifestação e já vai passar de novo a palavra para a doutora. Sim, a defesa tem que ser plena, a defesa não pode ser limitada. Então, eu estou garantindo. Sim, mas a senhora terminou de falar 2 minutos atrás que eu não poderia fazer minha tese, porque eu não posso dizer que a vítima morreu? Não, eu estou falando que tem que indicar... Tem que indicar o movimento. Não precisa indicar, doutora. Eu não preciso indicar. Eu posso sustentar aqui em plenário a tese que eu achar necessária e a tese que eu acreditar. Eu não tenho que fundamentar minha tese baseada tão somente nos autos. Pelo impacto que se teve, pelo estrago no corpo da vítima, inclusive com aberto a cabeça, eu posso sim suscitar... Só um pouquinho. Por favor, doutora Andréia, continue. Eu peguei a palavra do processo, por favor, não interrompa mais. Tá, veja, excelência. Aqui, eu como defensora, eu posso sustentar a tese sim que a vítima morreu na hora. E eu não tenho que buscar amparo legal no laudo. Aonde está escrito que eu sou limitada? Aonde está escrito que eu tenho uma restrição legal? Eu posso e devo fazer. Uma vez que eu estou sendo colhida, uma vez que esse debate está sendo feito na frente dos jurados, uma vez que está sendo, sim, a defesa extremamente limitada, eu peço desculpa para Vossa Excelência. Vou para a minha casa com todo o respeito que eu tenho com a senhora. São 54 minutos. Eu fiquei atentamente ouvindo o tempo inteiro. Cadê? Ali, calada. Aí quando eu começo a falar, todo momento vai ter parte. Se eu resolver, excelência, dizer que lá fora está dia, é direito da defesa. E é direito dos jurados olharem e dizer para mim, está dia ou está escuro. O que eu não posso é trabalhar engessada. Isso eu não vou fazer. Então a minha decisão, excelência, com todo o respeito que eu tenho para a senhora, esse júri não tenho condição de seguir. A falta de respeito na réplica agora foi gigante, tá? Há uma tendência nitidamente aqui que a defesa tem que trabalhar estrita. Não, não tenho. Não tenho. Eu peço desculpa para Vossa Excelência. Doutora Andréia. Sim, excelência. Eu lhe peço, com todo o respeito que eu tenho pela doutora, com todo o respeito que eu tenho por todas as partes que estão aqui, para que a doutora continue, já falando aqui em relação ao Ministério Público, para que não faça mais interrupções, para que nós possamos encerrar esse julgamento. Autorizo que continue a manifestação quanto a vítima ter morrido na hora em virtude da plena defesa, para continuar e encerrar aqui a atlética sem interrupção. Não, doutor, por favor. Porque é o seguinte, eu estou entendendo o que está acontecendo aqui, mas eu só quero fazer uma pergunta, porque pelo Código de Processo Penal, todas as referências, as indicações, tem que ser mencionadas. Desculpa, mas isso é previsão legal. Não, tudo bem, então, mas assim, o que acontece? A doutora falou um ponto que eu, de fato, eu não visualizei. Tipo, eu não sei. Ela falou assim, ela bateu. O laudo consta, o prontuário consta traumatismo craniano. Esse traumatismo craniano foi na batida ou foi na queda? Que ela foi arremessada. E nesse arremesso tem um tempo. Eu não sei onde que ela morreu. Porque ela não pode afirmar categoricamente que ela morreu ali na hora. Então, em relação a essa questão da ter morrido ou não na hora, só considerar que não tem nenhum documento nos autos comprovando que morreu na hora ou que não morreu na hora, a defesa pode sustentar que morreu na hora,
mesmo não tendo comprovação nos autos, porque também não tem comprovação de que morreu na hora, de que morreu 2 ou 20 minutos depois. É só que não tem comprovação, a defesa pode sustentar, e eu passo de novo a palavra sem qualquer outro tipo de interrupção. Abra o laudo de necropsia. Senhores, obrigada, excelência. Senhores jurados, olha o debate que os senhores têm que passar. Olha que vocês têm que ouvir, depois de mais de 12 horas aqui, né? E por muito respeito, principalmente aos senhores e à magistrada que eu tenho, eu preciso trabalhar de forma plena. Eu não posso ser tosada. Eu não posso chegar aqui e ser limitada. E ainda falam assim, promotor de justiça, justiça do outro lado, justiça para lá, justiça para cá, e não deixa o réu se defender? Senhores, quer ver mostrar para os senhores? Vejam, se a verdade tivesse 100% aqui, 100% aqui, no eu, neste eu, não precisava da magistrada, não precisava dos senhores, só tinha o Ministério Público, o legislador falava, é o Senhor dos deuses, é o Senhor da justiça. E não precisava juiz, não precisava mais ninguém. Poder se concentrar aqui. Por que não se concentrou aqui? Poder concentrado em uma pessoa é tirania. Mas eu vou dizer para os senhores, eu quero uma foto. O que eu disse para os senhores? Eu tenho certeza absoluta, eu não sou médica. E sabe de onde que eu tiro a minha certeza que elas morreram na hora? E tiro a certeza e digo para os senhores, quem é que atravessou a rua, Gabriel? Gustavo, perdão. Quem que atravessou a rua? O seu Elias. O que o seu Elias falou? Que ele escutou o barulho, não escutou, seu José? Do barulho do motor do carro? Ele falou que escutou? E na hora ele falou o quê? Escutei, ela voou como uma boneca. Não foi que ele falou que ela voou como uma boneca? E ele falou que foi na hora. E elas estavam o quê? Sem vida. Sem vida. Pode abrir as fotos dela. Pode abrir, Bruno, por gentileza. Então, só porque avisar a família. Elas morreram na hora, senhores. E quando eu disse, sabe que ficou triste a pessoa dizer assim, a doutora, eu vi aqui, a defesa tem que ter limites em algumas coisas. Eu disse que nós perdemos a consciência, senhores, quem sofre é quem tem consciência. Se não tiver consciência, acabou, doutora Gabriela. Quando o senhor está dormindo, o senhor Eliezer, o senhor tem consciência, o senhor está dormindo, o senhor apaga. O senhor, seu José, apaga no período da noite, a gente acorda no outro dia. Foi isso que eu falei. Em momento algum, menosprezar ou trazer qualquer tipo de sentimento é dizer que se perdeu a consciência. Mas o eu, gigante que é, sabe de tudo. Sabe de tudo e de todos. Sabe o que aconteceu na festa, não estava lá, mas sabe que teve uma festa que todo mundo bebeu. Sabe o que o Brian, sabe, Brian, o que você tem dentro do teu coração? Ele sabe exatamente a acusação, sabe o que você tem, que você é um ser indiferente, que você veio se fazer de coitado. Em algum momento a defesa falou que ele é coitado. Em algum momento a defesa trouxe o Brian como coitado. E tem mais coisas ainda, senhores. Cadê meu caderno? Pode abrir as fotos, tá? Pode baixar um pouco mais. Eu quero que os senhores vejam que não tem ninguém para esconder nada de ninguém. Tá? Aqui ninguém esconde nada de ninguém, porque aqui tem pessoa também com coragem, com humildade e que foi criado para pessoas honestas também. Isso aqui só demorou? É lógica. É a lógica. Pode passar outra. Pode passar. É a lógica. Pode tirar, Bruno. São imagens duras de se ver. São imagens difíceis. Por isso que eu disse que ela morreu na hora. Foi instantânea. Agora vão dizer o que para mim? Não, a doutora veio aqui, não cai na história. Do 302, esquece, abre o 302, esquece que a lei, ela tem que ser lida de forma restritiva e não ampliativa. Se o legislador quisesse que fosse ampliativa, assim ele teria feito. Os senhores vão ver? Foi falado a partícula oi, né? Ou. Quando ele quis colocar o ou, ele trouxe aqui de 2 a 4 anos, ou proibição de subter a permissão, ou, os senhores estão vendo ou? Aqui, ó. Ou habilitação para dirigir veículo. Aqui embaixo, os senhores estão vendo? Ou tem um parágrafo dizendo, ou é um ou é outro. No homicídio culposo na direção de veículo automotor, a pena aumentada de 1/3 a metade se o agente. Gente, ele traz
os aumentos de pena. Ele traz os aumentos de pena um a um. Não possuir permissão ou carteira de CNH. Está vendo quando ele quis o ou, ele trouxe? Tá? Os senhores estão vendo? Não trouxe o ou? Doutora Gabriela. Lei clara e seca. Não possuir ou, quando o legislador quis, senhores. Tá? Deixa eu só vou esperar um pouquinho para o doutor terminar de falar e a gente continua. Desculpa, né? Não, pode continuar, doutor. Só se ele quiser, ele vai fazer uma parte depois. Tá? Não possuir permissão para dirigir ou carteira. O legislador trouxe o ou. Praticá-lo em faixa de pedestre ou na calçada. Ele traz quando ele quer o ou. Senão ele estaria em letras corridas. Isso aqui são os aumentos. Inclusive, se conhece muito bem que se pode no artigo 59, ou você vai qualificar e na terceira pena vai aumentar. Na terceira fase, se quiser, porque nós temos mais de um. E vou dizer para os senhores estão vendo aqui? Quando tal, olha aqui, deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo, risco, pessoa vítima do sinistro. Está escrito? Ou não. Quando o legislador quis se trazer o ou, foi dito, estaria lá. Estaria lá. E aqui nós não temos, a lei é para ser lida de forma restritiva, não ampliativa. E Deus me livre da mentalidade de pessoas que se dizem, eu vou fazer o que é justo. Isto não é justo. Isto é vingança. É vingança sim. E dizer, por mim ficaria o resto da vida preso porque se tirou uma vida. Isso é o que se espera de uma pessoa que prega pela justiça. Se prega... A doutora não tem como. Não, mas eu não falei isso. Você está botando uma palavra na boca. Eu não falei que fique preso. Ai, doutora, eu não vou. Eu não tenho condição. Eu não vou. Desculpa, doutora, mas eu vou. Olha aí. Por favor. Mas eu não falei. Olha aí, isso, não tem doutora. como. Não tem como. Ficaria o resto dos 12 anos preso. Uma parte, se quiser falar. Não tem como. Não, doutora, eu vou embora. Não tem como. Doutora, por favor. Desculpa, doutora, mas não dá. A covarde dá um minuto, eu não autorizei, doutor Silva, eu já falei que não autorizei intervenções sem a parte. Se a doutora, se tiver por falar, por favor, peça uma parte. Doutora André, por favor, respeita ao que efetivamente for dito. Eu não queria fazer uma parte, justamente para não interromper, porque a gente já sabe qual que é o seu destino. Só que... Desculpa, mas doutora André, continue, por favor. Doutora, eu não consigo mais continuar. Desculpa, eu peço desculpa a Vossa Excelência. Eu não consigo continuar, a senhora falou que me garantia a palavra. A palavra não está. Não, Excelência, com todo respeito, não está. Não está porque se tivesse... Doutora, a senhora não me garantiu, o promotor me interrompeu o tempo todo e eu fui bem clara e falar para a senhora, eu estou aqui trabalhando como todo mundo e pedi para a senhora, me garanta a palavra. Eu estou garantindo. A senhora não me garantiu. Doutora, desculpa, peço perdão aos senhores jurados, mas não tem condição de continuar. Esse vídeo deve estar no YouTube, vai ser gravado e eu vou levar, se for o caso. Doutora André, doutora André. Não, doutora, desculpa, eu não vou conversar com a senhora, com todo o respeito que eu tenho com a senhora. Há tudo um limite. Não se respeita a defesa trabalhar, não se permite a defesa trabalhar. Como eu disse para a senhora, a defesa é plana, ela não é restritiva. Todo momento o promotor falando, eu posso falar para entender de direito. Isso não dá o direito de fazer a parte. Eu não estou dizendo não. Chega! Não estou acusando. Eu não estou acusando. A frase igual disso, porque a doutora está falando coisa que não consta. A doutora falou que eu pedi para ele ficar eu estou garantindo aqui para a palavra, doutora. Estou fazendo todo o esforço para manter esse júri e respeito a todas as pessoas aqui presentes, doutora. Só vou seguir quando o conselho, quando a aldeia chegar aqui para me proteger. Daqui não vou seguir mais. A minha decisão é essa. Vou chamar a prerrogativa. Todo mundo sabe. Eu tenho o direito de fazer a sustentação. Sim, desde que eu não garantindo faça nada. o seu direito. Desculpa, senhora, doutora, com todo o respeito que eu tenho pela senhora, a senhora não conseguiu me garantir a palavra porque o doutor Silvio não respeita. A senhora fala, deixa eu falar, não. Eu quero a prerrogativa da OAB e não vou. Doutora, eu não vou. Não vou. Não, o senhor não respeita. Tem algum advogado aqui? Dá prerrogativa? Está me respeitando? Está me respeitando? Não respeitou. O senhor não respeita a juíza.
Quero pedir desculpa para os senhores por tudo isso. Quero imensamente pedir desculpa pelo transtorno. Não tem mais condição de seguir. Excelência, eu não vou seguir. Por favor, para me seguir. Sim, Excelência. Doutora André, eu não quero apurar, porque eu entendo, também não estou tomando lado nenhum, porque não é a minha função, não seja nem permitida aqui. Eu quero continuar esse júri para que seja finalizado, para que ela seja justa. Doutora Silvia. Qualquer coisa não vai conta, depois. Sim, só um minuto, doutora Silvia. Reforçando aqui, sem nenhuma interferência, sem se precisar fazer uma parte, vai fazer uma parte, mas sem interrupções. Como eu já tinha falado. Não vou seguir, Excelência. Não tenho condição, até mesmo porque o ânimo dos jurados nesse momento já está completamente contaminado. Eu peço desculpa para a senhora do fundo do meu coração. Não tenho condição, não vou prosseguir, porque eu tenho certeza para a senhora, depois do que foi feito aqui, da forma como foi feito, segundo a parte dos trabalhos, o réu está sendo severamente prejudicado e a defesa também. E eu não posso comungar com isso. Então, lamento, mais que eu pedido, para que não fizesse interferência, a senhora bem sabe disso, está tudo gravado no YouTube. A senhora pediu mais de uma vez para que não fizesse interferência, não tivesse interferência. Em momento algum, eu fui desrespeitosa, tentei o máximo ser respeitosa, não tenho a condição, não vou seguir, e o juiz da minha parte, eu não consigo mais, que os jurados agora já estão contaminados, está todo mundo contaminado. A advogada pela abandono do processo, conforme previsão do Código de Processo Civil, e considerando também todos os gastos de nomeação, de procura de jurados, intimações, e que isso tudo seja considerado no valor da multa fixado, aplicando-se por analogia o Código de Processo Civil, considerando que a doutora não está acima da norma, não está acima da Constituição e não está acima também do Código de Processo Penal, estabelece a possibilidade do Ministério Público, tanto do Ministério Público como da própria defesa, fazer a parte. A doutora poderia ter feito em qualquer momento da minha fala, isso não teria problema nenhum, eu teria respondido do mesmo jeito, e a doutora, por estar na terra, que não existia a possibilidade do Ministério Público falar após a defesa, durante a manifestação em sede tréplica, isso é permitido, tem possibilidade, tem previsão legal, e por isso eu gostaria, doutora, que constasse em aplicação de multa, considerando todos o dispêndio, o tempo gasto desde as 9 horas da manhã aqui, e sabendo que já até no início da fala da advogada já sabia qual seria a postura dele. Senhor promotor de justiça, me dirijo a palavra a Vossa Excelência. Trabalho nessa comarca e faço júri há alguns anos, nunca abandonei um plenário. E vou dizer para o senhor, a primeira vez, porque o senhor não tem respeito com a defesa. Infelizmente, o senhor não respeita a ordem da juíza. A juíza lhe dá uma ordem, o senhor não dá. E aqui, Excelência, se a senhora entender, não respeita, ela pediu... doutora, tá vendo? Não deixa nem falar agora. Nem falar agora. Eu posso... Não, eu quero... Eu não estou imputando. Não. O senhor, ela pediu para... Não estou a ordem judicial, estou dizendo para o senhor que o senhor desrespeita a decisão da juíza. A juíza pediu para o senhor não interromper, o senhor interrompeu. Senhor promotor de justiça, o senhor promotor de justiça não consegue, quando a juíza diz não interrompe, o senhor interrompe. Então, Excelência, com todo o respeito, a aplicação de pena de multa para o advogado que abandona o plenário é de forma injustificada. E eu estou aqui, vou acionar a prerrogativa do OAB para que possa me acompanhar, vou pedir para Vossa Excelência suspender o tribunal, a prerrogativa vai ter que vir aqui, porque eu não estou conseguindo trabalhar, o abandono aqui, eu estou desde as 9 horas, com todos os senhores fazendo meu trabalho, e eu não consigo terminar, porque eu já disse para a senhora, doutora, a defesa é plena, ela não é tosada, e eu estou sendo tosada. Então, com todo o respeito que eu tenho para a senhora, com todo o carinho, eu digo para a senhora, não tem condição de prosseguir, depois que tudo aconteceu, a senhora vai decidir, conforme a senhora entender de direito, mas está gravado no YouTube tudo que foi falado, e assim, a senhora pode ter certeza absoluta, eu vou acionar a prerrogativa e só volto aqui para o meu plenário quando a prerrogativa chegar. Se tiver algum advogado da prerrogativa, a doutora Márcia, advogada, se tiver, tem um contato da prerrogativa, eu vou acionar a prerrogativa, porque eu preciso trabalhar, eu preciso ser garantida. Vai assinar a prerrogativa vier aqui para continuar ou vai abandonar o plenário? Vou conversar com a prerrogativa. Antes da prerrogativa eu não tenho condição, com todo respeito à senhora. Então chame a prerrogativa com urgência, por favor. Obrigada.